Guilty Hug e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a série A Mediadora. Bom, para quem assistiu ao vídeo de Livros Opostos, deve lembrar que eu falei que essa série é a minha série preferida de todas. Então eu até já fiz um post no blog sobre ela, mas eu decidi falar um pouquinho também em vídeo, porque apesar de ser uma série muito boa, ela não é muito famosa não. Ela é composta de 6 livros. É sobre uma adolescente de 16 anos chamada Susana, que é uma mediadora, ou seja, ela conversa com os mortos. E é muito engraçado os livros, o que é bem estranho, né? Porque é um assunto que era para ser um assunto pesado, mas o livro, a forma como ele foi escrito, é muito engraçado, muito divertido. Ela é uma garota muito engraçada, porque ela é bastante encrenqueira, né? Porque como ela tem que conversar com os fantasmas e ajudar eles, mesmo sem ter vontade de fazer isso, então ela é bem durona, assim. E isso faz com que ela seja muito engraçada. E a escrita da Meg, né, da Meg Cabot, a autora, é sempre desse jeito, né? A maioria dos livros dela tem essa linguagem mais divertida. O primeiro livro da série é A Terra das Sombras, e as capas dos livros também são muito legais, muito mesmo. Não tem exatamente a ver com a história, algumas têm, outras não, mas são todas muito bonitas. Essa versão, assim, na minha opinião, essa é a versão das capas mais bonitas, porque tem uma outra versão que as capas são um pouco diferentes, elas são em desenho e não são muito bonitas. Esse é o primeiro livro, como eu falei, então ele conta um pouco da história dela, de como que apresenta a personagem, né? E tem também uma história independente das outras. Ela resolve um problema que não se relaciona com os outros livros. O segundo livro da série é O Arcano 9. Também é uma capa bem bonita. Esse livro, ele ainda fala um pouco da personagem, repete algumas coisas do primeiro livro, o que é um pouco chato, porque você já sabe das coisas, né? Só que isso é bom porque você acaba tendo uma familiaridade com a personagem, né? Eu esqueci de comentar, mas o livro começa, né? O primeiro livro, com a Susana mudando de cidade, né? A mãe dela se casa, eu acho, e aí ela se muda de cidade e vai para uma casa antiga. E nessa casa antiga mora um fantasma, que vai ser bem importante em todos os outros livros, né? Ele se chama Jesse e é o personagem principal juntamente com a Susana. O terceiro livro se chama Reunião, e também é uma foto bem bonita. Esse tem a ver com a história. Os outros dois também tem, mas esse tem bem a ver com a história, porque esses dois eles são personagens também. E essa também é uma história independente das outras. Ela resolve um problema com alguns fantasmas e também não se relaciona com os outros livros. O quarto livro é A Hora Mais Sombria. E a partir desse livro, a história se relaciona com os próximos. Ou seja, termina esse livro e você fica sem saber como que terminou realmente, porque ele tem uma continuação da história nos próximos livros. E esse é um dos melhores livros, que é quando a relação dela dela com o Jesse fica mais forte. E também, como eu falei, começa a ter ligação com os próximos livros. Então você lê e fica com vontade de saber mais. Então isso é muito legal desse livro. É uma capa bem bonita também. O quinto livro é Assombrado. É a capa que eu acho que é a mais bonita de todas. Ela tem esse tecido, né, rosa. É uma capa muito bonita mesmo. E, como eu falei, essa história é uma continuação do quarto livro. E esse é o meu livro preferido, dos 6. Eu não sei porquê. É o meu livro preferido. E como agora tipo, a série é uma série, né? Eu não posso dar spoiler, é por isso que eu não tô falando muito sobre a história dos livros, né? Porque senão, se você ainda não leu, você ia ler o primeiro já sabendo o que ia acontecer no quinto. Então, por isso que eu não tô falando. Mas como eu disse, é a minha história preferida. E tem já outros personagens que já apareceram no quarto livro,
que também são importantes e que continuaram nesse livro, que vai fazer diferença na vida da Susana. O último livro é O Crepúsculo. É bem engraçado esse nome, né? Porque tem outro livro, Crepúsculo, muito famoso. Esse é o último livro, né? Como eu falei, e é um livro muito bom mesmo. E o final dele é excelente. Não tinha como terminar melhor. A autora conseguiu fazer uma história que fizesse muito sentido, mas que fosse muito criativa e que eu não imaginaria de maneira alguma. Eu acho que ninguém consegue imaginar como o livro termina. E ele termina muito bom mesmo. E eu adoro esses livros. Como eu falei, é a minha série favorita de todas. Eu já vi bastante. É uma série antiga. Eu vou até olhar aqui quando que foi lançado. Esse último livro é de 4ª edição e ele é de 2009. Então tem muito tempo que essa série foi lançada. E desde quando eu li, né, há muito tempo mesmo, que eu li na época que lançou, que falam que vão fazer séries e filmes sobre esse livro, e dizem que escolheram os atores, já saíram vários nomes de atores para os personagens, mas até hoje o filme não foi lançado, e eu não sei, o filme, nem a série, nem nada, não foi lançado. Eu vi uma entrevista da própria autora falando que iam fazer mesmo, que ela estava escolhendo os atores, mas acabou que não foi lançado, eu não sei se vai ser. E eu, sinceramente, eu não sei se eu gostaria que fosse lançado, porque é aquela mesma história que eu já falei antes. Eu gosto muito dos livros e eu acho que às vezes os filmes não atrapalham exatamente a história, mas dificilmente um filme consegue transmitir exatamente a mesma sensação que um livro. E como eu gosto muito desses livros, eu tenho um pouco de receio de não serem filmes bons, assim. E também como os livros, eu não comentei, mas eles são bem finos, né, como vocês podem perceber. E as letras também, elas são bem grandes. Então, ele tem, por exemplo, esse daqui tem 270 páginas. Então, eu penso que às vezes, assim como foi com o Diário da Princesa, eles juntaram vários livros em um filme só. O que é pior ainda, né? Porque eu acho que cada livro tem uma história única, que não dá pra sair, por exemplo, resumindo e fazendo, por exemplo, 2 filmes com a história de todos os livros. Eu acho que ficaria bem chato. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da minha resenha. Foi a primeira vez que eu fiz uma resenha em vídeo, então eu não sei se ficou muito boa, e também eu já li esses livros há muito tempo, então eu não tinha muitas coisas para falar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo fazer outras resenhas em vídeo. As Crônicas de Nárnia eu já estou planejando fazer também. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal para continuar recebendo os vídeos novos. Cliquem em gostei para ajudar na divulgação. Todas as minhas redes sociais ficam sempre na descrição, aqui na descrição, né, do vídeo, para vocês poderem me acompanhar. E visitem o blog, lá eu sempre posto coisas diferentes das coisas que eu posto aqui no canal. Um beijo, tchau!